52. Faust's College capítulo 491. O encontro entre as duas partes. Autor: Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. No segundo dia, o chanceler supremo Sheila Palpatine discursou no Senado. Ele expressou, mais uma vez, sua hesitação em relação à questão da guerra e se mostrou favorável às negociações. É algo que eu absolutamente não quero ver meus compatriotas na mesma galáxia lutando entre si. Palpatine enfatizou esse ponto repetidamente. Mas, em seu discurso, ele ainda afirmou que a situação atual não lhe permitia mais esperar desesperadamente dessa forma, e que precisava fazer novos preparativos. Palpatine disse aos senadores que esperava a aprovação da lei de criação militar, não para aumentar seu poder, nem para provocar uma guerra, mas para preparar a República para o pior. Ele também disse, de forma hipócrita, que assim que o Conde Dooku concordasse em iniciar as negociações e estas transcorressem sem problemas, ele encerraria o projeto de lei sem hesitar e devolveria o poder ao Senado. O Comitê de Lealdade que ele criou no Senado também começou a desempenhar um papel nessa época, e os senadores que o compunham passaram a promover suas ações. Sob a propaganda deles, Palpatine de fato se tornou aquele que trabalhou arduamente pela paz. A segunda votação sobre a lei de criação militar ocorrerá uma semana depois, em GST. Em relação a esse projeto de lei, os senadores da facção da Nova Orla, liderados por Francis Underwood, expressaram forte indignação, em contraste com alguns senadores da Orla Exterior que ainda permaneciam no Senado. Eles alegaram que, se o Senado aprovasse o projeto, isso constituiria uma violação da democracia e provaria que a República queria declarar guerra por iniciativa própria. Francis Underwood chegou a tirar a taça bem no meio do plenário do Senado. Afrouxou a gravata, apontou para o nariz de Palpatine e rugiu alto. Se este projeto de lei reacionário for aprovado, este será o dia mais sombrio nos 25 mil anos de história da República Galáctica. Porque hoje, você, um digno chanceler supremo da República, escolheu a guerra. Já enfatizei repetidamente que a paz é minha intenção original, disse Palpatine com um sorriso. Então parem de votar nesse projeto de lei. Infelizmente, no final das contas, a democracia ainda tem a palavra final. Bem, neste caso, o dia em que este projeto de lei for aprovado será o dia em que nos retiraremos do Senado da República. Por favor, lembre-se, Sheila Palpatine. Foi você. Você sozinho empurrou a República para a guerra, empurrou-a para a divisão. Francis Underwood gritou furiosamente e saiu correndo do local sem olhar para trás. Seguindo sua liderança, muitos senadores da região periférica também se levantaram e deixaram o local, expressando suas opiniões. De volta ao escritório, Francis Underwood tirou a gravata, ajeitou o pescoço e perguntou indiferentemente ao seu chefe de gabinete, Douglas Stamper, como foi agora há pouco. Acho que usei força demais. Acho que é o correto, dadas as circunstâncias, senhor. Douglas assentiu levemente, exibindo um sorriso um tanto sinistro. Depois de todo esse alvoroço, mesmo que não consigamos controlar a situação geral, custará mais caro para Palpatine se concentrar apenas em ganhar votos. Esta é a última coisa que posso fazer. Francis tirou o terno e vestiu roupas casuais. Partirei de Coruscant à tarde e retornarei a Dawn. Temo que, se partir mais tarde, seja tarde demais e Palpatine não me permita ir embora completamente. Nossa declaração final, por favor, venha e publique, Douglas. Enquanto eu não estiver aqui, Palpatine não fará nada contra você, disse Francis Underwood. Deixe comigo, senhor. Douglas Stamper assentiu e respondeu, um agente com o codinome 004 já entrou em contato comigo ontem. A senhora M, do Departamento de Inteligência, garantirá minha segurança. Ao mesmo tempo, a orla exterior da Via Láctea, Rachus Prime. Um clarão de luz branca deslumbrante surgiu, e 5 cruzadores de batalha da classe Col, com 1.100 metros de comprimento, deixaram o hiperespaço e entraram no poço gravitacional do planeta. Tang Xiao estava sentado no assento principal da nave almirante com as pernas cruzadas e uma expressão severa, olhando para o planeta à sua frente através da projeção holográfica. Severance Tan continuava parada como uma soldado, com as pernas esticadas atrás de Tang Xiao como bússolas. Além disso, estão acompanhados por 10 cruzadores de batalha da classe Igaran. Esta é a frota trazida por Gross Shelby em nome do quarto grupo. Ao redor deste pequeno planeta, já há um grande número de frotas se reunindo.
Entre eles, destaca-se uma enorme frota composta por um encouraçado da classe Lukriuk, convertido a partir de um cargueiro, 10 cruzadores de batalha da classe Igaran e 5 destroyers da classe Providence. O logotipo nessa frota indica que ela pertence à Federação Comercial. Existe também uma frota de 30 fragatas da classe Munificente, que é a frota do clã bancário interestelar. A União Tecnológica, a Guilda Comercial e a Aliança Corporativa também trouxeram frotas de grande escala, compostas principalmente por destroyers leves da classe Recusante e fragatas da classe Munificente. No entanto, esta frota aterradora, capaz de varrer facilmente uma região estelar inteira, está reunida aqui não para lutar, mas para assinar um acordo. A situação entre a Orla Exterior e a República chegou a este ponto. Muitas coisas vieram à tona e não há necessidade de se reunirem discretamente como um partido clandestino. Além disso, a reunião de hoje é diferente do habitual. Após as frotas de várias corporações gigantes atracarem em suas respectivas áreas, os representantes de cada uma seguiram em um ônibus espacial até um gigantesco porto espacial no planeta Rachus Prime. Ao sair da nave, Tan Xiao olhou para Sanyu, o co-presidente do clã bancário interestelar, que também acabara de chegar. Eles trocaram olhares e continuaram caminhando em direção ao local do evento. O local da reunião não era grande, e o Conde Dooku já estava esperando na porta. E então mais de 30 pessoas chegaram uma após a outra, e essa foi toda a reunião. Dawn, Clã Bancário Interestelar, Guilda Comercial, Federação Comercial, Aliança Corporativa, União Tecnológica, Quarto Grupo, Simirt, Yagdu, Geonosis, etc., possuem indústrias altamente desenvolvidas. Os planetas dos sistemas e os chefes dos gigantes corporativos estão entre eles. Na verdade, essas mais de 30 pessoas são as únicas qualificadas para participar da reunião entre os milhares de sistemas na vasta orla exterior que todo o movimento separatista pode irradiar. Ao ver Severance Tan seguindo Tan Xiao, o Conde Dooku não pôde deixar de dar mais uma olhada e disse com um sorriso: "Se não me engano, este deve ser um X, certo? Parece que Vossa Excelência Tan Xiao é realmente tão poderoso que consegue encontrar até mesmo X que nunca saíram das regiões desconhecidas." A expressão do Conde Dooku mudou ligeiramente. Ela é uma pessoa sensível à força. Fortescue capítulo 492, Confederação de Sistemas Independentes. Tan Xiao sorriu levemente e disse: "Alguém me apresentou a um excelente comandante X, então a nomeei para comandar minha frota por conta própria." "Oh, parece um homem grande." O Conde Dooku assentiu levemente, ainda com um sorriso elegante, "e notei que esse tipo de grande navio de guerra que você trouxe, o cruzador de batalha clássico." Tan Xiao disse sem rodeios: "Este é um navio de guerra desenvolvido em conjunto por nós, a civilização Givin, e pela civilização Simirtinian. Com a aproximação da guerra, algumas coisas em suas mãos poderão ser retiradas livremente. E ele também começará a lutar contra o Conde Dooku e até mesmo contra Darth Sidious, que está por trás do Conde Dooku." "Ei, muito bom. Fico muito satisfeito em ver que vocês estão se esforçando tanto nesta guerra e pela nova ordem da galáxia. Só no ano passado, testemunhei o nascimento do Destruidor Leve classe Recusante, e pela vontade divina, testemunhei o nascimento do Destruidor classe Providence, a conclusão da modernização do encouraçado classe Lukriuk, bem como do cruzador de batalha classe Igaran. Com essas forças poderosas, a República estará vulnerável." A eloquência do Conde Dooku era realmente impressionante, e todos o elogiaram assim que o assunto mudou. Quando todos chegaram, o Conde Dooku foi o primeiro a se levantar e fez um discurso apaixonado. Como os participantes eram todos membros importantes, suas palavras foram muito diretas. "Esta guerra nos trará enormes benefícios. Esses benefícios não são apenas econômicos, mas também uma mudança qualitativa." Ele olhou ao redor. "Como todos sabemos, a República Galáctica está completamente em decadência há 1000 anos, desde a reforma de Rusan. Nesse ambiente, certamente teremos muitas oportunidades, mas também devemos ter em mente que a decadência da República nos restringirá bastante em muitos aspectos. Neste momento, precisamos de um regime verdadeiramente poderoso. Além disso, precisamos ir além. Devemos ser o próprio regime. Como prometi antes, mais de 10.000 sistemas estão se unindo sob o seu apoio, e esses sistemas formarão uma enorme confederação para desafiar a decadente República Galáctica. E vocês, todos vocês aqui, são o coração da confederação.
Este será um futuro maravilhoso. Porque na nova ordem da galáxia, nós seremos os governantes desta galáxia. Após o discurso inspirador do Conde Dooku, ele colocou as mãos sobre a mesa de conferência e disse palavra por palavra: nós somos o futuro da galáxia. Os chefes desses sistemas desenvolvidos e os líderes dos principais conglomerados empresariais presentes trocaram olhares. Tang Xiao manteve uma expressão sorridente e também observava as pessoas ao seu redor. Mesmo sem usar a força para investigar, ele conseguia sentir claramente emoções fortes nessas pessoas. Ganância e ambição. Enviei-lhe as normas detalhadas. Se achar que não há problema, assinaremos um acordo secreto, agendado para daqui a um mês. Tornaremos este novo regime público. Nascerá a Confederação de Sistemas Independentes. E a guerra começará imediatamente. Disse o Conde Dooku seriamente. A presidente da Guilda do Comércio, Xu Mai, foi a mais emocionada. Ela disse: nos últimos centenas de milhares de anos, para proteger nossos interesses, já mantivemos uma força considerável. Agora, é hora de usar essa força para lutar por nós. A República está podre. Se não fosse por nós, já teria entrado em colapso há muito tempo. Agora estamos apenas retomando o que nos pertence por direito, afirmou também o magistrado da Aliança Corporativa, Pascal Argenti. O chefe da União Tecnológica, Walter Tamber, girou o botão de seu traje de proteção para ajustar o tom de voz e disse: deixemos o profeta de lado e conduzamos pesquisas tecnológicas mais aprofundadas, até mesmo tabu, é isso que devemos fazer. Nós deveríamos ter um espaço maior para morar. Tang Xiao também disse algo apropriado para a situação. No entanto, nesse momento, uma voz dissonante se fez ouvir: se quisermos que nossa federação comercial assine este acordo, ele só funcionará se uma das minhas condições for atendida. Todos se viraram para olhar para lá. O Conde Dooku sorriu e disse: pode mencionar isso, vice-rei Gunhai. Acredito que não só eu, mas todos aqui estão dispostos a atender às suas condições. Nós somos todos camaradas. Só vi o vice-rei da Federação Comercial, disse Nut Gunhai com uma expressão de desagrado: tragam-me a cabeça de Padmé Amidala, uma senadora de Naboo, e eu assinarei o acordo. Padmé Amidala tornou-se rainha do planeta Naboo às vésperas da Batalha de Naboo em 32 AB, há 10 anos, mas sua ambição não termina aí. Após cumprir seu primeiro mandato de 5 anos, ela renunciou em 27 AB e serviu como senadora de Naboo, tornando-se ativa na arena política da República Galáctica. Mesmo assim, ela continua sendo a pessoa mais amada e influente em toda Naboo. É só uma mulher, por que se preocupar tanto? Deixá-la morrer não basta dizer uma palavra. A presidente da Guilda do Comércio, Xu Mai, acenou friamente com as mãos e disse com indiferença: matar Padmé não é tarefa fácil, afinal, ela é senadora do planeta Naboo, mas por você, estou disposto a tentar. Enviarei um dos meus homens mais capazes, e também o mais poderoso de toda a galáxia, o grande caçador de recompensas Jango Fett, para fazer isso, disse o Conde Dooku com um sorriso. Nos últimos 10 anos, por causa da desgraça do planeta Naboo, nossa federação comercial sofreu uma perda de dezenas de bilhões de créditos. Além disso, fui obrigado a ir a Coruscant para atender a intimação da Suprema Corte 4 vezes. Esse tom é absolutamente insuportável, disse Nut Gunhai entre dentes cerrados. Ele acenou com a cabeça para Gross Shelby, diretor do quarto grupo, que estava sentado ao lado. Acredito que o quarto grupo também pensa da mesma forma. Gross Shelby estava flertando com Tang Xiao, virou a cabeça e disse com um leve sorriso: de fato, a guerra no planeta Naboo nos causou muitas perdas. Claro, a mais importante foi a estupidez de Xiao Guangua. Ele já aceitou minha punição. Acredito que, dentro de um mês, você verá a cabeça de Padmé Amidala. O Conde Dooku assentiu. Naquela altura, a Federação Comercial assinará o acordo, disse Nut Gunhai lentamente. O Conde Dooku virou a cabeça e disse aos outros: quanto ao plano detalhado para o estabelecimento da Confederação de Sistemas Independentes, por favor, retornem e organizem suas equipes para que se conectem de acordo. As frotas em suas mãos também serão organizadas e redistribuídas de forma unificada, e o exército de droides também será distribuído entre todos. Vamos aproveitar esta guerra. Fortes Calls de capítulo 493, o crescimento da civilização. Ao amanhecer, Tang Xiao convocou imediatamente a cúpula da quarta civilização,
e todas as figuras centrais de todas as organizações de poder participaram. Como a guerra entrou na fase de contagem regressiva, todas as figuras centrais da quarta civilização estão presentes, e ninguém participa da reunião remotamente por meio de comunicação. A equipe administrativa da quarta civilização durou 13 anos, principalmente porque o contingente era muito pequeno antes e, posteriormente, porque a guerra era iminente, sendo necessário manter a estabilidade administrativa. No início da reunião, Tang Xiao anunciou que, a partir daquele momento, todos os oficiais da quarta civilização passariam a ter mandatos rotativos. Cada mandato teria duração de 5 anos, com possibilidade de reeleição no máximo uma vez, e ele próprio ocuparia o cargo de chefe supremo da quarta civilização permanentemente até sua morte. Em seguida, anunciou que Francis Underwood, um senador que havia retornado de Coruscant e o principal assessor do gabinete, seria o primeiro-ministro da quarta civilização, e que integraria o Ministério da Administração e o Ministério das Relações Exteriores para formar o gabinete do primeiro-ministro. A ex-ministra da Administração, Daphne Clemente, e a vice-primeira-ministra. Em seguida, o órgão legislativo foi reorganizado no quarto Congresso da Civilização, composto pelo Conselho da Aurora e pelo Conselho Galáctico, representados por cada divisão administrativa. O Conselho da Aurora é composto principalmente por representantes eleitos dentro do sistema Endor, enquanto o Conselho Galáctico é composto principalmente por representantes de áreas fora do sistema Endor. É claro que, por enquanto, os membros do Conselho Galáctico são apenas os habitantes do aglomerado estelar Cuna, portanto o número de representantes é muito pequeno. O principal objetivo desses senadores é lutar por projetos de lei relativamente favoráveis ao aglomerado estelar Cuna, analisar as principais decisões da quarta civilização sob sua perspectiva e apresentar suas próprias opiniões. Ao mesmo tempo, o Tribunal da Quarta Civilização foi reorganizado como o Supremo Tribunal, que era composto por tribunais inferiores, tribunais intermediários e tribunais superiores. O Ministério da Segurança Pública foi reorganizado e transformado no Ministério da Justiça, e a Procuradoria-Geral da República e o Gabinete de Segurança Nacional foram criados sob sua tutela, além de muitas outras reformas administrativas. O gabinete continuará a ser mantido, mas o nome será alterado para Gabinete do Governador, subordinado exclusivamente a Tang Xiao, e auxiliará na gestão administrativa e na emissão de ordens administrativas. O atual ministro do gabinete é Helmut Zemo, e o antigo professor Xi Jianjun aposentou-se e retornou à sua cidade natal, desfrutando da vida bucólica em Dawn. Ele trabalhou para Tang Xiao por 8 anos, o que é considerado uma superação de sua promessa inicial, e por isso Tang Xiao generosamente lhe concedeu as melhores condições de vida. A última coisa a fazer é estabelecer o sistema estelar. Atualmente, existem 2 sistemas estelares sob o domínio da quarta civilização, o sistema estelar Cuna, que inclui todo o aglomerado estelar Cuna, governado por Volgograd e Kennedy, e o setor autônomo salariano, que abrange apenas Kevir, no sistema Endor, também um planeta atribuído aos salarianos. Os departamentos administrativos em cada sistema são equivalentes a uma versão reduzida de todo o departamento administrativo civilizado. Essa reorganização administrativa foi discutida pelo Ministério da Administração, pelo Tribunal e pelo Gabinete durante 2 anos, e os candidatos relevantes já foram definidos. Agora que a Confederação de Sistemas Independentes está prestes a ser estabelecida, a quarta civilização também precisa elaborar sua própria reforma administrativa imediatamente. O plano, sob a premissa de manter sua própria independência, alcançou uma fusão limitada com a Agência Administrativa da Confederação de Sistemas Independentes. Realmente não há como fazer isso com tanta pressa, pois não há necessidade de aprimorar o departamento dessa forma antes, e ele enfrentará imediatamente a fusão com a Confederação de Sistemas Independentes, o que levará à guerra. Portanto, a reforma da organização administrativa só pode ser iniciada às pressas e será realizada simultaneamente ao processo de fusão. Em termos de assuntos militares, o Estado-Maior e o Comando Supremo estão integrados ao Ministério da Defesa Nacional, que é composto pelo Estado-Maior, o Comando do Exército e o Comando da Marinha. Cada teatro de operações estabelecerá um comando de combate conjunto, e o comando de combate conjunto utilizará o teatro de operações como unidade para coordenar as operações do Exército e da Marinha. Atualmente, a quarta civilização estabeleceu apenas 2 teatros de operações, o Teatro Central,
dentro do sistema Endor, e o teatro do aglomerado estelar Cuna, dentro do aglomerado estelar Cuna. O atual comandante do Comando de Operações Conjuntas do Teatro do Aglomerado Estelar Cuna é o governador do aglomerado estelar Cuna, Volgograd Kennedy, que também é o único comandante do Comando de Operações Conjuntas do Teatro. Os conceitos de sistema e zona de guerra são diferentes. O primeiro é uma divisão administrativa relativamente fixa, enquanto o segundo é uma divisão de combate que pode mudar a qualquer momento de acordo com a situação da batalha. O Departamento de Inteligência da Quarta Civilização foi dividido em 3 partes, uma das quais foi incorporada ao Gabinete de Segurança Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, responsável pelo trabalho de inteligência e segurança no território da Quarta Civilização. Os membros originais do Departamento de Inteligência foram integrados ao Departamento de Inteligência Militar, chefiado pela Sra. M., responsável pelo trabalho de inteligência militar. Por fim, há o Departamento de Inteligência Secreta liderado por Neon Xiao. A criação deste departamento é bastante interessante. Apenas os membros mais importantes conhecem seus respectivos departamentos e responsabilidades. Quanto às outras forças periféricas, elas ainda são organizações criminosas. Esta cúpula confirmou oficialmente a reforma da organização administrativa. Após a reunião, Tang Xiao fez um discurso para toda a Quarta Civilização, anunciando os resultados desta reforma institucional aos 400 milhões de habitantes de toda a Quarta Civilização. Isso mesmo, a população total da Quarta Civilização chegou a 400 milhões. Após a adoção das políticas duplas de adoção socializada e urbanização centralizada, a Quarta Civilização está cultivando esses 5 bilhões de embriões congelados em uma velocidade extremamente rápida, transformando-os em membros de sua própria civilização. De acordo com estatísticas anteriores do Ministério da Administração, esses 5 bilhões de embriões congelados atingirão a idade adulta em 10 anos, no ritmo atual. Espera-se que, após 15 anos, a Quarta Civilização entre completamente no ritmo de crescimento populacional natural e, como a proporção da população em idade adequada é extremamente alta, nos próximos 100 anos, a Quarta Civilização entrará em um período de explosão demográfica. Estima-se, de forma conservadora, que o número final dessa explosão populacional chegue a 100 bilhões. Ao mesmo tempo, devido ao metabolismo extremamente acelerado de sua raça, os salarianos que fizeram do planeta Kerbir seu lar também começaram a aumentar sua população a partir de 1 milhão de ovos entregues ao professor Mordin Solus no início. Após 10 anos de crescimento, sua população disparou para mais de 3 milhões e continua crescendo rapidamente. Agora, o primeiro grupo de salarianos adultos começou a entrar no sistema da Quarta Civilização e está tentando conviver com humanos e outras raças. No entanto, devido ao ritmo de vida completamente diferente, os salarianos preferem permanecer em seu próprio planeta e não têm muita comunicação com outras raças. Além dos salarianos, a Quarta Civilização também possui um grande número de migrantes de outros planetas. Entre esses povos, os Simirtians são os mais numerosos, com mais de 20 milhões de habitantes estabelecidos em Dawn. Além disso, muitos Moons e Givins também vieram para Dawn. Os Moons vieram mais em busca de oportunidades de negócios, enquanto os Givins vieram por causa do ambiente hostil de seu planeta natal, Yagdu. Claro, isso também se deve à existência da aliança secreta da maçonaria, que permitiu que esses planetas e raças tivessem um bom relacionamento. Faustskoll capítulo 494, O crescimento da civilização, 2. Na verdade, foi precisamente por causa da potencial explosão populacional que Tang Xiao frequentemente usava a expressão espaço vital quando se reunia com o Conde Doku e os outros. Atualmente, a população de Dawn é de 400 milhões, e este planeta, com um diâmetro de 4.900 quilômetros, é apenas um círculo maior que a Lua, que tem um diâmetro de cerca de 3.800 quilômetros. Se quisermos garantir a qualidade de vida atual e evitar a destruição em larga escala do meio ambiente, a população de Dawn não pode ultrapassar 1 bilhão. Este é o resultado de cálculos que indicam que o anel estelar da Aurora foi concluído e que quase todas as indústrias pesadas e poluentes estão localizadas no anel estelar. Porque, neste assunto, está envolvida também uma potencial questão étnica relacionada aos Ewoks. Com o desenvolvimento gradual da civilização Ewoks, sua população aumentou progressivamente para mais de 5 milhões. À medida que novas gerações de Ewoks, educadas sistematicamente, ingressam na sociedade,
elas gradualmente passam a prestar atenção a essa questão. Eles verão os humanos e outras raças como alienígenas, invasores que tomaram conta do planeta. Embora Tang Xiao esteja empenhado em resolver esse problema por meio da assimilação cultural, é difícil garantir que ninguém pense assim. Uma vez que esse pensamento surja, é difícil erradicá-lo e provavelmente causará conflitos raciais no planeta. Na verdade, essa é também a razão pela qual Tang Xiao não despertou e cultivou outras raças além dos salarianos e dos chacais até agora. Mesmo os chacais foram cultivados como vassalos dos salarianos. Portanto, é necessário desviar o olhar, afastando os olhos da pequena aurora e direcionando-os para a vasta Via Láctea. Este é um espaço habitável. A expansão do aglomerado estelar de Kuna é apenas o primeiro passo. Atualmente, a quarta civilização estabeleceu uma colônia estável no planeta Dente de Kuna e começou a absorver um grande número de imigrantes de outros planetas. Com o início da transformação atmosférica de Dente de Kuna, as condições de vida no planeta foram melhorando gradualmente, e agora não é mais necessário usar respiradores ao sair por um curto período de tempo. A população atual de Kunastot aumentou para mais de 4 milhões, a maioria de outras raças. Mas Tang Xiao já está pedindo ao governador do sistema estelar Kuna, Volgograd Kennedy, que implemente um novo plano de imigração. Este plano prevê a imigração gradual de 50 milhões de habitantes humanos de Downe nos próximos 5 anos. A principal tarefa desses imigrantes agora é expandir, expandir e expandir novamente. A imigração desses residentes humanos não se deve à intenção da quarta civilização de implementar políticas racistas, mas sim à sua intenção de assimilar culturalmente imigrantes de outras raças por meio desses residentes humanos, para que essas pessoas possam realmente se tornar membros da quarta civilização. Como o aglomerado estelar Kuna servirá como a principal área de recepção de imigrantes da quarta civilização, espera-se que a população imigrante ali ultrapasse 200 milhões nos próximos 5 anos. Ao mesmo tempo, na guerra anterior com a civilização Airo, o planeta prisão Toner, que foi tomado dos Airo, continuará a existir como um planeta prisão. Além de expandir as prisões no planeta prisão, também será construído um quartel que, na verdade, não é muito diferente de uma prisão. Graças à implementação da política de quase-guerra, o exército da quarta civilização também cresceu exponencialmente. Atualmente, o número de tropas da quarta civilização atingiu 2 milhões, com 8 divisões de infantaria e 6 divisões de infantaria mecanizada estabelecidas. A quarta civilização não possui, no momento, uma divisão blindada dedicada, mas apenas um regimento blindado sob cada divisão de infantaria e 2 regimentos blindados sob cada divisão de infantaria mecanizada. Ao mesmo tempo, cada divisão possui um estado-maior de 20 mil pessoas e 10 regimentos. Destes, 10 mil são humanos e os outros 10 mil são droides, principalmente droides de batalha B1 e superdroides de batalha B2. O grupo de batalha composto por esses droides será responsável por algumas missões de assalto ou situações de risco de vida, enquanto o grupo de batalha de humanos será responsável pelas principais tarefas de ataque. O motivo pelo qual a taxa de cobertura de unidades blindadas é tão baixa deve-se principalmente à expansão do exército da quarta civilização. Todos os arsenais estão servindo a um exército cada vez maior, e simplesmente não há produtividade suficiente para aprimorar os equipamentos. Essa é também a razão pela qual o exército da quarta civilização não passou por uma terceira modernização após a segunda modernização geral, que substituiu o fuzil de batalha M15 Vindicator, a pistola metralhadora M4 Shuriken e a armadura de combate leve e pesada Liberator, porque, com a adoção contínua de embriões congelados e o crescimento exponencial da população, o exército naturalmente faz o mesmo. Se abranger cada indivíduo em detalhes, o que a quarta civilização precisa fazer é resolver uma série de problemas, como rações, moradia, educação, emprego, produção, treinamento e equipamentos para cada cidadão gerado a partir de embriões congelados em um período de 5 anos. O ciclo de crescimento extremamente curto dos embriões congelados também impôs grande pressão sobre a produtividade. Até o momento, a quarta civilização tem conseguido lidar bem com esses problemas, o que já é um ótimo resultado. Tang Xiao também compreendeu porque o número de embriões congelados transportados pela nave-mãe era de apenas 5 bilhões, pois se houvesse mais, a explosão populacional seria inimaginável, ou mesmo insuportável. Os seres humanos são perfeitamente capazes de gerar filhos. Imagine 5 bilhões de jovens adultos. Um planeta do tamanho da Terra explodiria em 30 anos.
De acordo com a previsão do general Xiang Wei, comandante-em-chefe do exército, o exército da Quarta Civilização pode basicamente garantir uma grande vantagem sobre os soldados comuns da República Galáctica. No entanto, o almirante Xiang Wei baseou-se nas informações fornecidas por Tang Xiao e levantou uma questão muito séria: o triunfo da República Galáctica. O exército de clones. O modo de cultivo do exército clone é semelhante ao da Quarta Legião secretamente estabelecida por Tang Xiao, mas como o conteúdo do banco de dados de combate da Quarta Civilização é muito mais abrangente do que o da República Galáctica, que viveu em paz por milhares de anos e teve quase todos os dados de combate relevantes perdidos, a experiência de combate do exército será ligeiramente inferior à da Quarta Legião no estágio inicial, mas eles serão basicamente invencíveis contra o exército normal da Quarta Civilização. O exército clone da República Galáctica é composto por cerca de 3 milhões de clones. Este exército será liderado por Cavaleiros Jedi no futuro e se tornará a força implacável da República. Embora esses 3 milhões de clones sejam poucos em comparação com o tamanho da galáxia, se forem utilizados para conquistar territórios estratégicos, representarão uma força aterradora. Sem mencionar que, com a produtividade da República Galáctica, o equipamento do exército clone será, sem dúvida, o melhor. Cada soldado estará armado até os dentes. Comparado com a Quarta Civilização, que vive constantemente escolhendo entre quantidade e qualidade e sofre com isso, a diferença é simplesmente entre um tirano local e um perdedor. Graças à existência do canal hiperespaço, esse exército de clones pode se deslocar rapidamente, destruindo a resistência em um teatro de operações após o outro. Tang Xiao compreendeu que, nas guerras clônicas da trama original, a Confederação de Sistemas Independentes começou com uma enorme vantagem, mas foi perdendo a guerra gradualmente. Além disso, o tenente-general Shen Shitao também conduziu uma série de simulações de combate. O resultado das simulações é que, se a República Galáctica investir de 300 mil a 500 mil soldados clones na Dawn sem considerar as operações espaciais, a resistência da Quarta Civilização será destruída. O almirante Shen disse a Tang Xiao que tal situação deveria ser evitada. Em outras palavras, a Confederação de Sistemas Independentes deveria ter permissão para resistir à ofensiva mais importante da República Galáctica, o golpe final da República. A disparidade de poder nesta guerra é simplesmente enorme. Mas você tem que lutar para vencer. Fault Scholes capítulo 495. O crescimento da civilização. 3. Comparada ao exército, a situação da marinha da Quarta Civilização é muito melhor. Atualmente, a marinha possui um efetivo total de 6 milhões de membros, distribuídos em 3 frotas principais e mais de 30 frotas de escolta. O tamanho da frota de escolta é muito pequeno, cada uma centrada em um porta-aviões leve da classe Percheron, com cerca de 10 fragatas obsoletas. A configuração dessas fragatas é variada, e o mais importante é o reaproveitamento de aeronaves. As fragatas leves da classe Gunship e as fragatas leves da classe Pulsar, usadas anteriormente pela Marinha da Quarta Civilização, foram todas transferidas para a frota de escolta. Além disso, com a aproximação da guerra, a capacidade de produção da Quarta Civilização começou a diminuir. As aeronaves de transporte nesses porta-aviões leves da classe Percheron não utilizavam mais caças Wright. Todos os caças Wright foram enviados de volta à frota principal, então as aeronaves de transporte leves da classe Percheron nos porta-aviões de escolta passaram a usar caças droides Vulture. Está previsto o aumento do número de frotas de escolta, que atualmente ultrapassa 30, para 50. Principalmente para proteger a segurança das vias navegáveis entre a Quarta Civilização e as áreas periféricas de produção de recursos e áreas industriais. Atualmente, as principais áreas industriais periféricas da Quarta Civilização incluem 5 locais. 1. A zona industrial do planeta Simirt, construída em conjunto por Tang Xiao e os Simirtianos após a fundação do Grupo Aeroespacial Igara, é também a primeira zona industrial periférica da Quarta Civilização. Inicialmente, era utilizada principalmente para a construção de naves de guerra de pequeno e médio porte, como destroyers leves da classe Assalto e cruzadores leves da classe Revelação. Posteriormente, com o estabelecimento da Aliança Maçônica, essa área industrial também começou a se expandir, sendo utilizada principalmente para a construção de cruzadores de batalha da classe Col. A escala desta zona industrial é média,
e apenas 20 cruzadores de batalha da classe com ou 150 outros navios de guerra de pequeno porte podem ser construídos simultaneamente. 2. A área industrial próxima ao sistema onshore é formada pela combinação de vários sistemas vizinhos. Localiza-se principalmente nos estaleiros navais Golden Ness, no sistema NIS, construídos em conjunto pelo Grupo Aeroespacial Igara e pela Federação Comercial. A principal produção consiste em cruzadores de batalha da classe Igara, e as matérias-primas são fornecidas pelo planeta Amador, no sistema Shalenor. A colônia militar Mavit 7 é responsável pela segurança, e a mão de obra empregada na área de mineração provém principalmente do sistema Himalaya. Esta é a segunda zona industrial periférica da quarta civilização. Os estaleiros Nis dourados foram ocupados pelos Inchorianos durante os tumultos em Inchori em 33 AB. Posteriormente, foram tomados pela quarta civilização, aproveitando-se da indenização hipotecária devida aos Inchorianos. Após 11 anos de operação e construção com a Federação Comercial, já possuem capacidade para iniciar a construção de 100 cruzadores de batalha da classe Igaran simultaneamente. 3. A zona industrial do planeta Yagdu é uma área industrial superdimensionada, investida pelos Givins para a construção do cruzador de batalha titânico da classe Ragnarok durante a vida de Rego Damask II. Foi construída em Yagdu, em uma lua discreta nos arredores do planeta. A escala desta área industrial é imensa. Cruzadores de batalha titânicos com menos de 20 mil metros de comprimento podem ser construídos aqui, assim como vários cruzadores de batalha da classe Com e porta-aviões da classe Sova. Os mais modernos cruzadores pesados da classe Marsa também são construídos aqui. A zona industrial do planeta Yagdu é atualmente operada e controlada pelo grupo Damasco Holding. Seu escopo inclui as matérias-primas de origens artificiais de mais de 120 sistemas exteriores. É também um dos maiores legados deixados por Dat Plagues. O planeta Yagdu pertence à orla interior da Via Láctea, portanto a existência desta zona industrial é altamente confidencial e requer defesa pesada. Das 30 frotas de escolta atuais, 18 estão ativas ao redor desta área industrial. Para proteger esta área industrial e se preparar para a guerra iminente, Tan Xiao solicitou à civilização Givin que investisse em mais de 20 construtores pesados da classe Halos, mais de 300 naves de engenharia de pequeno porte e mais de 2.000 VCPs para construir uma base interestelar super grande fora do dique. Base estelar da classe Agone. 4. A zona industrial do planeta Onderon, após Tan Xiao ter contratado o co-presidente do clã bancário interestelar, San Yu, foi confiada a Terra Heavy Industries, que a construiu em conjunto. Assim, San Yu, como co-presidente da maior entidade econômica da galáxia, exerceu imediatamente sua enorme influência, empregando diretamente em Onderon. Onderon é um planeta localizado na orla interna da Via Láctea, com um diâmetro superior a 15.000 km, um clima favorável e 4 luas. O clã bancário interestelar e a Terra Heavy Industries investiram em conjunto em Onderon e construíram um enorme dique seco e uma base industrial na maior lua do planeta, Chun. Embora este planeta esteja localizado na orla interior, sua orientação política é muito próxima do separatismo. A construção desta gigantesca base industrial acelerou esse processo. Há um ano, o Conde Doku e San Yu lideraram um golpe de Estado neste planeta, apoiando um poderoso ministro chamado Sanjarashi depondo o rei Hansis Dendup. Depois disso, Mina Bonteri, senadora de Onderon, começou a se alinhar com Francis Underwood e se opôs publicamente à lei de criação militar do Supremo Chanceler Palpatine no Senado anterior, votando e saindo furiosa. Após declarar abertamente seu apoio ao separatismo, o planeta Onderon também acelerou a construção de uma enorme base industrial em Chun, o que gerou milhões de empregos e mais de 1 bilhão de créditos por ano em impostos, aliviando consideravelmente a situação econômica de Onderon e consolidando a posição do usurpador Sanjarashi. Onderon também se tornará uma das áreas industriais periféricas da quarta civilização e atualmente está pesquisando o cruzador de batalha classe Behemoth. Além disso, a Terra Heavy Industries também transferiu algumas unidades industriais para cá para construir um grande número de equipamentos militares, como caças Wright, tanques de cerco e fragatas leves de mísseis classe Valkyria. 5. A base industrial do planeta Ovisi III. Este é o planeta industrial da civilização Aero. Na guerra anterior contra os Aero, a civilização Aero foi derrotada e forçada a assinar um tratado desigual com a Aurora, tendo que pagar enormes reparações de guerra. No entanto,
Como o tesouro da civilização Aero foi saqueado por mercenários enviados secretamente por Darth Sidious, os Aero, sem dinheiro, tiveram que usar a capacidade produtiva de Ovise III como garantia. Assim, Dawn assumiu o controle da base industrial e trabalhou com a Federação Comercial para transformá-la e modernizá-la. Embora a base industrial planetária Ovise III seja de grande escala, seu conteúdo tecnológico é muito baixo. Atualmente, ela só pode ser usada para produzir algumas armas leves, munições e algumas fragatas leves retrógradas. Além dessas 5 áreas industriais periféricas, a maior capacidade de produção da quarta civilização provém do anel estelar ao redor da aurora. Com o apoio dos recursos minerais quase inesgotáveis de Alprezar, o anel estelar da aurora foi construído praticamente dia e noite, trazendo uma enorme frota de 200 navios de guerra para a quarta civilização. Fortescue capítulo 496. O primeiro passo: 200 navios de guerra. Essa é a força da marinha da quarta civilização agora. Isso inclui 50 cruzadores de batalha da classe Igaran, 80 cruzadores de batalha da classe Kol, 40 porta-aviões da classe Sov e 30 cruzadores pesados da classe Marza. Esses são navios de guerra da classe Quilômetro, dos quais a classe Kol tem 1.100 metros de comprimento, a classe Igaran tem 1.009 metros de comprimento, a classe Sova tem 1.300 metros de comprimento e a classe Marza tem 940 metros de comprimento. Além disso, existem mais de 600 navios de guerra de pequeno e médio porte de vários tipos. Atualmente servindo na marinha da quarta civilização, também estão os cruzadores de comando da classe Cielo, os cruzadores robóticos da classe Ozico, os destruidores pesados da classe Kodiak, as fragatas pesadas da classe Cobalt, os cruzadores leves da classe Revelation, os destruidores leves da classe Assault, a fragata de mísseis da classe Javelis LRM, a fragata de mísseis leve da classe Valkyrie, a fragata leve da classe Stilat, a fragata leve da classe Striken e o destruidor antiaéreo da classe Garda. Dentre eles, o destroyer pesado da classe Kodiak é o encouraçado mais poderoso a entrar na marinha da quarta civilização. Este encouraçado de pecados de um império solar era originalmente um cruzador pesado, mas, por ter apenas 290 metros de comprimento, foi rebaixado para destroyer pesado. Este destroyer pesado dá grande ênfase às capacidades defensivas. Ele é equipado com blindagem extremamente espessa e um canhão automático super pesado de 300 mm de disparo rápido está instalado no topo e em ambos os lados do navio de guerra. Este canhão automático de disparo rápido pode disparar a uma velocidade de 400 tiros por minuto com projéteis pesados de até 300 mm. Além disso, dependendo da ogiva do projétil, ele também pode desempenhar diferentes funções, incluindo projéteis de plasma, projéteis de alto explosivo, projéteis eletromagnéticos e projéteis perfurantes. Para maximizar o poder desses 3 canhões automáticos, além da blindagem pesada, o destroyer pesado da classe Kodiak também possui um escudo de altíssima capacidade e um potente motor propulsor. Isso permite que este destroyer pesado atinja uma aceleração de até 3.300 g. Essa velocidade em linha reta é ainda maior que a de um caça. O destroyer pesado da classe Kodiak avançou diretamente para o campo de batalha vindo de uma direção inesperada, quando não conseguiu iniciar a situação, e então aproximou-se rapidamente do navio de guerra local, descarregando uma enorme quantidade de projéteis de grosso calibre em um curto período de tempo, infligindo danos fatais ao navio de guerra oponente. Naturalmente, o elevado consumo de energia e munição faz com que o destroyer pesado da classe Kodiak tenha uma autonomia insuficiente. Este modo de combate nunca apareceu nesta galáxia. 200 navios capitais e mais de 600 navios de guerra de pequeno e médio porte estão divididos em 3 frotas principais, das quais Matt Turner, comandante da Frota A, possui 10 porta-aviões da classe Sova, 50 cruzadores de batalha da classe Con e 10 cruzadores de batalha da classe Igaran. A Frota B, comandada por Severance Tan, possui 20 cruzadores de batalha da classe Kol, 20 cruzadores de batalha da classe Igaran e 20 porta-aviões da classe Sova. A Frota C é a frota central responsável pela proteção do sistema Endor. Ela possui 20 cruzadores de batalha da classe Igaran, 10 cruzadores de batalha da classe Con e 10 porta-aviões da classe Sova. Existem também 30 cruzadores pesados da classe Marza que ainda não entraram em serviço ativo por não terem concluído seu processo de equipagem. Prevê-se que, após 3 meses,
Este número de navios de guerra aumentará para 10 por frota. Os requisitos de Matorneira e Severance Tane para naves capitais também demonstram seus diferentes estilos de comando. Matorneira está mais interessado no poderoso poder de fogo dos cruzadores de batalha da classe Call. Suas ideias para o comando da frota são mais tradicionais, focando principalmente nas batalhas de artilharia entre os dois lados. O comando de Severance Tane é mais flexível. Influenciada pelo estilo da Academia Naval X, Tan dá mais atenção ao pós-ataque. Portanto, o porta-aviões da classe Sova é, em sua opinião, um meio muito importante para conter o inimigo, e quando precisa lançar um ataque com o cruzador de batalha da classe Call, a situação geral já está basicamente resolvida. O número de frotas que Downey reportou ao Conde Dooku também era esse. Em breve, o Comando Militar Supremo Separatista enviou uma nomeação em preparação para o cargo, designando Tang Xiao como comandante do Teatro de Operações do Território Ocidental e Matorneira e Severance Tan como almirantes. Quanto ao Teatro de Operações do Território Ocidental, na verdade, como o sistema Endor está relativamente próximo da fronteira ocidental e das regiões desconhecidas da Via Láctea, e a maioria dos planetas ao redor são neutros ou desabitados, na realidade, a única questão relevante aqui é a posição política da Aurora. Na verdade, esse é um hábito herdado da República Galáctica. Todos aqueles que são qualificados para liderar uma frota sozinhos devem receber a patente de almirante. O atual líder supremo do movimento separatista é o Conde Dooku, e todos os comandantes e almirantes de cada teatro de operações respondem diretamente ao Conde Dooku. Depois disso, como membros centrais do movimento separatista, o quarto grupo e o Amanhecer também obtiveram seus próprios privilégios. Eles receberão um imposto de guerra considerável de cada planeta separatista, de acordo com o tamanho do exército em que participarem da batalha, e esse imposto será coletado pela Agência Administrativa da Confederação de Sistemas Independentes. Na verdade, essa também é uma forma de transferir o custo da guerra para a população, permitindo que pessoas inocentes paguem pela guerra de alguns carreiristas. Em seu discurso, o Conde Dooku descreveu esse imposto de guerra como um pagamento necessário para a nova ordem e disse que derrubar a poderosa República Galáctica, conquistar a liberdade para o povo da Orla Exterior e levar todos a se livrarem da exploração da Orla Interior e dos mundos do núcleo não é uma tarefa fácil, e todos devem trabalhar juntos e dar tudo de si para vencer. Em outras palavras, os milhares de sistemas que aderiram ao movimento separatista pagaram com seu próprio dinheiro para contratar essas gigantes corporações e planetas com indústrias avançadas para ajudá-los a lutar nesta guerra. Mas agora, aqueles planetas da Orla Exterior, explorados pela nobre classe da República Galáctica, tornaram-se insuportáveis. Mesmo sabendo que esse caminho é um copo de vinho envenenado, eles o beberão sem hesitar. Sob a liderança de Francis Underwood, o gabinete do primeiro-ministro da Quarta Civilização começou a implementar a reforma administrativa da própria Quarta Civilização e, por outro lado, iniciou a fusão administrativa e militar com a futura Confederação de Sistemas Independentes. Ao mesmo tempo, Tang Xiao também discutiu o primeiro plano de batalha no Ministério da Defesa. Em primeiro lugar, confirmei com você que, se não houver interferência externa, esta guerra eclodirá no planeta Geonosis dentro de um mês, devido a uma combinação de inúmeras circunstâncias acidentais e inevitáveis. Tang Xiao olhou para o oficial militar sênior da Quarta Civilização sentado à sua frente com uma expressão séria. O general Xian Wei, comandante-em-chefe do exército, o tenente-general Shen Shitão, vice-comandante-em-chefe do exército, o almirante Igor Zavarov, comandante-em-chefe da marinha, o almirante Matorner, o almirante Severance Tan, a senhora M, chefe do Departamento de Inteligência Militar, e eu Mutizemo, chefe do gabinete. Tang Xiao disse seriamente, a primeira coisa que temos que fazer é reverter esse futuro. No planeta Geonosis, devemos vencer. Fort Scourge capítulo 497, outro assassinato, Star Wars, episódio 2º, Ataque dos Clones começa aqui. Sim, o intervalo de tempo entre a parte 1 e a parte 2 é de 10 anos. E entre a parte 2 e a parte 3 é de 3 anos. Além disso, como antes, tentarei escrever o enredo do filme da forma mais concisa possível, mas ele precisa ser escrito e não pode ser omitido, caso contrário, isso afetará a experiência de leitura. Aliás, também anotarei muitos enredos de filmes que ainda não foram filmados, o 13º ano do grande calendário de sincronização da República Galáctica, 22 AB, 16 de março.
Hoje é um dia muito importante, pois hoje mesmo o Senado da República Galáctica votará formalmente a Lei de Criação Militar. Ativem o modo de guerra. A senadora de Naboo, Padmé Amidala, também está se preparando para levar sua própria nave espacial a Coruscant para votar. Ela votará firmemente contra este projeto de lei, pois insiste que, se a República Galáctica aprovar a Lei de Criação Militar, isso dará aos separatistas uma desculpa para detonar completamente a guerra. Durante seu mandato como senadora de Naboo, ela trabalhou para trazer a paz à República Galáctica, defendendo a moderação em muitas frentes no Senado e resolvendo questões na mesa de negociações. Mas, na verdade, neste momento em que ambos os lados querem ir à guerra, a voz dela é tão fraca e impotente, mas mesmo assim, devido ao seu charme e carisma excepcionais, ainda há um grande número de senadores que não querem aderir ao separatismo, nem querem ir à guerra, e aqueles que estão em estado de confusão se reúnem ao seu redor. Em 22 AB, a senadora Padmé Amidala havia se tornado a líder de uma importante facção política. Ela lutava contra o Comitê de Lealdade como capanga de Palpatine, contra a facção da Nova Orla dos senadores da Orla Exterior de Francis Underwood e contra os senadores daqueles planetas antigos e desenvolvidos, incluindo Kuat. Eles têm trabalhado arduamente no Senado para lutar pela paz da República Galáctica e, ao contrário de outras facções com segundas intenções, realmente não desejam a guerra e esperam que a República possa caminhar rumo à paz e à unificação, e que possa ir além e se tornar ainda melhor. Durante o período recente, Padmé Amidala tem permanecido em Naboo enquanto o movimento separatista se intensificava, e mesmo dentro de Naboo, surgiram vozes que desejavam se juntar ao movimento separatista e resistir à República. O planeta Naboo está localizado entre as bordas média e externa da Via Láctea, então não é surpreendente que tal voz possa surgir. Felizmente, como a invasão da Federação Comercial a Naboo foi derrotada na Batalha de Naboo, o povo do planeta odiava esses gigantes corporativos, e as autoridades do planeta conseguiram lutar firmemente contra a crescente onda separatista. Após o bombardeio da capital galáctica há um mês, todos em Coruscant estão agora em perigo. O guarda-costas e assistente pessoal da senadora Padmé Amidala, Gregar Tipo, sempre se opôs à sua ida a Coruscant, pois, como líder política pacifista, ela certamente estaria sob o olhar atento de inúmeros inimigos. Só hoje tenho que ir, tipo. Esta votação é muito importante, disse Padmé Amidala ao comunicador enquanto vestia um vestido deslumbrante com a ajuda da empregada. Mas Vossa Excelência, o resultado desta votação não pode mais ser revertido. Agora o senhor acabou de dar uma oportunidade àqueles oponentes, disse Tipo pelo comunicador. O resultado não importa mais, Tipo. Eu sei que somos impotentes para impedir esta guerra agora, mas preciso apertar o botão diante do Supremo Chanceler Palpatine, sob os olhares de inúmeros senadores e diante do próprio Supremo Chanceler Palpatine, para que este voto seja considerado negativo. Padmé suspirou, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Se eu não falar por eles, não haverá voz de paz nesta galáxia. À tarde, uma cruzador real de Naboo chegou a Coruscant escoltado por 3 caças estelares N1 e atracou em um imponente pátio de manobras próximo ao Capitólio. E, de fato, assim que a nave parou, houve uma explosão repentina e violenta. Essa explosão destruiu completamente o cruzador real de Naboo, e até mesmo aqueles que estavam prestes a desembarcar foram atingidos pela explosão, morrendo instantaneamente. Nesse instante, Padmé Amidala saltou de um dos caças estelares N1, e sua amiga substituta estava no cruzador. Padmé olhou atônita para o asfalto em chamas à sua frente e murmurou, não. Eu não deveria ter vindo. Na verdade, ela jamais imaginou que o atentado ao prédio do Senado, ocorrido apenas um mês antes, aconteceria com ela agora. Se não tivesse mantido seus hábitos de segurança como rainha de Naboo e não tivesse usado uma sósia em público, a pessoa morta no atentado seria ela. Ao saber que o senador de Naboo havia sido atacado novamente, o chanceler supremo Sheev Palpatine anunciou com urgência que a votação do ato de criação militar seria adiada para amanhã. Sua postura demonstra grande respeito por Padmé Amidala. Mesmo sabendo que Padmé votará contra ele, apesar da postura pacífica dos senadores ao seu redor, ele respeita a escolha dela e não hesita em adiar a votação para evitar esse voto contrário. Essa abordagem recebeu, mais uma vez, muitos elogios.
Palpatine é uma pessoa tão ardilosa que muitas vezes está disposto a ajudar seus inimigos, mas ele próprio sempre se beneficia de forma invisível. Então, Palpatine convocou urgentemente a Ordem Jedi. Devido à gravidade da situação, vários membros do Alto Conselho da Ordem Jedi, incluindo o Mestre Windu Yoda, foram convocados ao gabinete do Supremo Chanceler para uma reunião. Eles discutiram novamente a guerra iminente e, desta vez, a Ordem Jedi não demonstrou oposição ao conflito. Mestre Windu, como de costume, apenas quis dizer que a Ordem Jedi era incapaz de lidar com uma guerra em grande escala, mas não propôs se opor a ela. Como sempre, o Mestre Yoda concentra-se no lado sombrio da força, e também permanece em silêncio sobre esta guerra. O silêncio muitas vezes significa aquiescência. Eles também conversaram sobre o assassinato da senadora Padma Amidala, mas não chegaram a uma conclusão. Devido à inclinação política de Padma Amidala, assassiná-la seria uma tarefa ingrata, independentemente de qual lado ela defendesse. No fim, o Supremo Chanceler Palpatine propôs que a Ordem Jedi protegesse a senadora Padmé. Sobre esse assunto, Padmé Amidala, que acabara de chegar ao gabinete do Supremo Chanceler, expressou objeção. De fato, mesmo lutando constantemente pela paz, Padmé Amidala compartilha da mesma postura de muitos outros membros do Senado. Após inúmeras experiências passadas, eles já não confiam nos Cavaleiros Jedi. Acredito que enviar um Jedi muito próximo da senadora Padmé para protegê-la pessoalmente será a melhor escolha para ambos os lados. O Supremo Chanceler Palpatine disse: proponho que Anakin Skywalker e seu mestre Obi-Wan Kenobi vão proteger Padmé. Fault Scholarship capítulo 498, Gênero político em relação ao seu próprio assassinato. Padma Amidala também expressou sua opinião. Este assassinato deve ter sido obra do Conde Dooku, assim como aconteceu um mês atrás, quando ele esperava semear o medo no Senado da nossa República. Mestre Windu, ao lado, balançou a cabeça e disse: acho que a senhora tem um mal-entendido sobre o Conde Dooku, senadora Amidala. Dooku já foi um cavaleiro Jedi muito respeitado. Ele pode ter se dedicado à política e pode não concordar com nossas visões políticas, mas jamais mataria inocentes indiscriminadamente. Padmé franziu a testa. Ela não esperava que Mestre Windu desculpasse o Conde Dooku. Nessa ocasião, ela não queria contradizer o Mestre Windu na frente do Mestre Yoda e do Supremo Chanceler Palpatine, então apenas respondeu com indiferença: vamos esperar para ver. Neste momento, em um prédio de onde se avista o prédio do Senado à distância, um caçador de recompensas vestindo uma armadura completa de aço mandaloriano está falando, e a projeção holográfica do comunicador exibe de forma impressionante o rosto do Conde Dooku. O assassinato falhou. A bomba que coloquei na pista não matou Padmé, mas sim seu substituto. Essa pessoa era Jango Fett, o mais notável caçador de recompensas da galáxia. Não deixem que isso se arraste por muito tempo. É apenas uma jovem. Não há nada de difícil nisso. Livrem-se dela o mais rápido possível, para que possamos assinar um acordo com a Federação Comercial, disse o Conde Dooku. Já providenciei o segundo agente, e a caçadora de recompensas Zhong Ezer dará o próximo passo. Padmé, ela não verá o sol amanhã, respondeu Jango Fett. Vá em frente. Vou usar minhas conexões em Coruscant para atrapalhar as coisas e criar algumas oportunidades para você. O Conde Dooku acenou com a mão e encerrou a comunicação. Em pouco tempo, a notícia de que Padmé Amidala, senadora de Naboo, havia sido assassinada na pista do prédio do Senado da República Galáctica se espalhou por Coruscant, acompanhada de diversas versões de seu obituário. Por um tempo, o medo da guerra voltou a envolver o coração de todos. Ao mesmo tempo, as reuniões no Senado Galáctico não pararam. Depois que Palpatine anunciou o assassinato da senadora Amidala e usou diretamente o poder do Supremo Chanceler para adiar a votação para o dia seguinte, ele saiu às pressas para realizar consultas de emergência com a Ordem Jedi. No entanto, os senadores que já se mobilizaram para demonstrar sua força e alcançar seus objetivos políticos com essa lei de criação militar não desistiram e continuam debatendo no Senado. Algumas manifestações previamente organizadas por diversas facções também ocorreram perto do prédio do Senado. Os manifestantes exibiam seus respectivos slogans e gritavam palavras de ordem contra outros grupos. No entanto, graças à presença de um grande número de policiais militares, a situação não saiu do controle. Pergunte a Aki, gritou o assessor do senador Malastari, pois a morte da senadora Amidala demonstrava a necessidade da lei de criação militar.
Caso contrário, assassinatos como esse continuariam acontecendo indefinidamente. Nessas circunstâncias, esses senadores da oposição só podem permanecer em silêncio, pois eles próprios temem ser assassinados. Nesse instante, o Supremo Chanceler Palpatine retornou ao local e, mais uma vez, tornou-se o centro das atenções. Ele abriu os braços e declarou em voz alta: por mais difícil que seja, o propósito do nosso Senado continua sendo promover a paz. Reforço que o objetivo da lei de criação militar não é a guerra, mas sim a paz. Intencionalmente ou não, ele não esclareceu aos senadores se a senadora Amidala ainda estava viva. Nesse momento, o senador Propilitari, Candabrimbu, do planeta Lansono, levantou-se e acusou publicamente o chanceler supremo Palpatine. Senhor, o senhor excedeu sua autoridade ao anunciar diretamente o adiamento da votação. O senhor deve explicar isso. Já disse que o propósito do Senado da República é a imparcialidade e a justiça, e diante de ameaças à segurança, adiar a votação é um procedimento normal, respondeu Palpatine com um sorriso. Nesse instante, uma voz nítida soou repentinamente da entrada do Senado. Nesse assunto, eu apoio seu ponto de vista, Supremo Chanceler Palpatine. Todos olharam imediatamente e descobriram que se tratava de Padmé Amidala, a quem se dizia ter sido assassinada. Subitamente, todo o plenário do Senado ficou em silêncio. Amidala utilizou a plataforma antigravidade para chegar ao centro do recinto. Primeiro, trocou olhares com seu parceiro, o senador de Alderaan, Bail Organa, que ocupava a mesma posição, e este acenou com a cabeça para o assessor de imprensa ao seu lado. O assessor entendeu e acionou um drone com câmera para filmar Amidala. Isso significa que o próximo discurso de Padmé Amidala será um discurso público, que será enviado a todos os principais meios de comunicação da galáxia. Palpatine tinha alguns maus pressentimentos, mas como o comportamento de Padmé era razoável e legal, ele não podia impedi-lo à força. Além disso, Padmé colocou um chapéu alto nele logo após sua entrada, o que o impediu de descer do palco. Naquele momento, não havia como deter o comportamento de Padmé. Diante de vários senadores e das câmeras, Amidala não demonstrou o menor nervosismo e declarou em voz alta: como podem ver, eu não morri no atentado. Este atentado também expôs o medo que as pessoas sentem da minha posição política. É por causa da minha existência que eles estão ansiosos para tomar medidas extremas, e eu não tenho medo de nada. Ela falou diretamente para a câmera, aproveitando-se ao máximo da influência daquele assassinato. Culpou o Conde Dooku, o separatismo e todos os inimigos políticos que queriam aprovar a lei de criação militar. Este discurso foi inesperado para Sheev Palpatine. Ele não esperava estar ainda em seu escritório neste momento por causa do atentado. Eis o motivo pelo qual Padmé Amidala se voltou contra seus oponentes políticos e atribuiu a culpa do atentado a eles. Você deve saber que entre os inimigos políticos de Padmé Amidala estão seus próprios apoiadores, como o Comitê de Lealdade. A declaração de Padmé, pelo contrário, inflamou as próprias forças políticas de Palpatine. Isso lançou mais uma vez uma sombra sobre a já certa lei de criação militar. Padmé Amidala ainda falava para a câmera. Nesse momento, embora o Supremo Chanceler Palpatine ainda exibisse um sorriso no rosto, ele secretamente cerrava os punhos, já extremamente irritado. Padmé Amidala é de fato uma idealista cheia de justiça, mas, por outro lado, ela também é uma grande gênia política. Foltskology capítulo 499. Deixando Coruscant-se Palpatine simplesmente deu de ombros quando o Conde Dooku lhe relatou ontem que Nute Gunray, da Federação Comercial, pediu para matar Padmé Amidala antes de assinar o acordo. Então agora Palpatine realmente queria esquartejar Padmé e matá-la pessoalmente. É melhor adicionar Nute Gunray. Um desses dois é estúpido e o outro é mau. O estúpido não pensa no impacto político do assassinato de Padmé Amidala neste momento. A subdesenvolvida lei de criação militar sofreu mais um revés. No entanto, para manter sua imagem de guardião da paz, Palpatine não podia simplesmente rasgar o próprio rosto e forçar a aprovação do projeto de lei. É claro que é obviamente impossível matar Nute Gunray, então ainda temos que atacar Padmé. Palpatine começou a bolar um plano para lidar com Padmé. É obviamente impossível matá-la, o que fará com que a lei de criação militar nasça morta novamente. Ou será que não? Mandá-la embora. Após o discurso de Padmé, o Senado voltou a entrar em uma acalorada discussão. Nesse momento, Sheev Palpatine sorriu e disse a Padmé: já adiei a votação da lei de criação militar anteriormente.
Durante esse tempo, ainda pode haver criminosos por perto. Acho que seria melhor você voltar para Naboo e evitar os holofotes. Este é o meu campo de batalha e não abandonarei. Lutarei até o fim pela paz aqui. Padmé Amidala foi extremamente firme. Ao ver sua expressão resoluta, Palpatine suspirou secretamente, e a raiva em seu coração aumentou um pouco. Conforme prometido, a Ordem Jedi enviou Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker para proteger a senadora Padmé Amidala. Ao mesmo tempo, Zhão Ezer, contratada pelo caçador de recompensas Jango Fett, também entrou em ação. Ela manipulou um drone para quebrar silenciosamente as janelas da mansão de Padmé à noite, enviando 2 insetos venenosos para dentro. Com a proteção de Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, o atentado certamente falhou. O mestre e o aprendiz perseguiram Zhão Ezer por todo o caminho e estavam prestes a capturá-la, mas ela já havia sido silenciada por Jango Fett, que percebeu que algo estava errado. Serem assassinados 2 vezes seguidas no mesmo dia fez com que os Cavaleiros Jedi se sentissem extremamente envergonhados, embora tenham basicamente perdido sua reputação nos últimos 10 anos. Mestre Windu também começou a se preocupar com a possibilidade de que um dia essa onda de assassinatos interminável tivesse sucesso. Afinal, um ladrão só tem 1000 dias para cometer um crime, mas ninguém pode impedi-lo. Ele tentou persuadir Padmé Amidala a retornar a Naboo, mas a atitude dela permaneceu firme como sempre. Não vá, absolutamente não vá, mesmo que isso signifique morrer. O coração de Padmé é de aço. Ela sabe que agora é o momento certo para aproveitar a vitória e prosseguir com ela, e não deve retornar a Naboo no meio do caminho. Mas desta vez, Palpatine já havia aproveitado a oportunidade. Os Cavaleiros Jedi dividiram o mestre e o aprendiz de Obi-Wan em 2 grupos. Obi-Wan Kenobi foi investigar o assassinato e descobrir quem estava por trás dele, enquanto Anakin Skywalker continuou a proteger Padmé. Ao mesmo tempo, Mestre Windu pediu a Anakin que buscasse a ajuda do Supremo Chanceler Palpatine e pediu a Palpatine que persuadisse Padmé. Palpatine estava radiante com isso e também queria expulsar Padmé, mas não tinha desculpas, e agora os Cavaleiros Jedi vieram até aqui porque estavam com sono e encontraram o travesseiro. Os Cavaleiros Jedi querem encontrá-lo para persuadir Padmé a deixar Coruscant, mas ele ainda está esperando que os Cavaleiros Jedi o ajudem a convencê-la. Ele teve uma longa conversa com Anakin Skywalker, que veio negociar, e reafirmou o talento e a capacidade de Skywalker, insinuando repetidamente que Anakin havia superado Obi-Wan Kenobi. Anakin Skywalker não era muito popular entre os Cavaleiros Jedi. Ele tinha 10 anos quando se juntou à Ordem Jedi, e a abordagem do Mestre Yoda era mais de repressão. Eles esperam que, por meio desse método, Anakin possa reconhecer seu talento, controlar suas emoções e não se tornar arrogante por causa de sua força. Na verdade, embora não quisessem ver Anakin com muita frequência, Mestre Windu e Mestre Yoda ainda faziam o possível por ele. Com a demonstração gradual do talento de Anakin, eles também começaram a acreditar que Anakin Skywalker era o escolhido. Como resultado, tornaram-se mais cautelosos com o treinamento de Anakin e, muitas vezes, até mesmo relutavam em enviá-lo em missões muito perigosas, temendo que Anakin tivesse emoções negativas durante a missão. Mas os Cavaleiros Jedi caminhavam em terreno estável, cautelosos, sem esperar que o Supremo Chanceler Palpatine se aproximasse e atacasse a muralha freneticamente. A Ordem Jedi ensinou a Anakin que ele não era diferente de ninguém e que precisava manter um coração humilde. Contudo, o Supremo Chanceler Palpatine frequentemente aproveitava a oportunidade para dizer a Anakin que seu talento era superior ao de qualquer outro e que um dia o Mestre Yoda seria pisoteado por ele. Os Cavaleiros Jedi ensinaram a Anakin que ele deveria ser cauteloso, mas Palpatine disse a Anakin que, com sua força, ele poderia controlar sua agressividade e concluir a tarefa melhor. Os Cavaleiros Jedi não permitiam que Anakin participasse de missões muito perigosas, e mesmo no projeto de voo de retorno anterior, após descobrirem que Joroski Baota era pouco confiável, chamaram Anakin e Obi-Wan Kenobi de volta com antecedência. Mas Palpatine disse a Anakin que a Ordem Jedi não deixava realizar tarefas porque o menosprezavam, pois temiam que seu talento os superasse. O ditado "bons conselhos machucam os ouvidos" não está errado desde os tempos antigos. Palpatine sempre fala de acordo com o que Anakin quer dizer, claro, soa muito melhor. Sua investigação furtiva fez com que a educação da Ordem Jedi de Anakin Skywalker fosse em vão e plantou uma semente no coração imaturo de Anakin Skywalker. Após ser elogiado por Palpatine, Anakin Skywalker foi encontrar Padmé Amidala, satisfeito.
Ao mesmo tempo, o Supremo Chanceler Palpatine também emitiu uma ordem executiva diretamente para Padmé Amidala, ordenando que ela deixasse Coruscant e retornasse a Naboo, e que voltasse quando a lei de criação militar começasse oficialmente a ser votada. Na ordem executiva, Palpatine também mencionou especificamente que permitir que Padmé deixasse Coruscant era a intenção dos Cavaleiros Jedi, e que ele estava apenas dando um empurrãozinho. A Ordem Jedi queria que Palpatine convencesse Padmé a partir, mas Palpatine emitiu uma ordem executiva em nome da Ordem Jedi para forçar Padmé a ir embora. Portanto, mais uma vez, foram os Cavaleiros Jedi os responsáveis. Desta vez, Padmé Amidala não teve escolha. Ele encontrou o assistente do senador, Jar Jar Binks, e disse-lhe para se manter firme em sua posição política e não permitir que ninguém se aproveitasse dela. Tudo será discutido quando ela retornar a Coruscant. Jar Jar Binks havia amadurecido muito e prometeu, dando um tapinha no peito, que tudo ficaria absolutamente bem. Mas o que Padmé Amidala não esperava era que, alguns meses depois, o problema fosse Jar Jar Binks. Nesse momento, Padmé Amidala, junto com Anakin Skywalker, preparava-se discretamente para partir em uma nave espacial de passageiros como refugiada de guerra. Padmé, que trabalhava incansavelmente na cabine comum da nave espacial, de repente ouviu uma voz chamando-a. Padmé, por que você está aqui? Fort Scourge capítulo 500, lenha seca. A voz que a chamava era muito baixa, então ninguém mais percebeu, mas mesmo assim surpreendeu Padmé Amidala. Ela virou a cabeça de repente e viu uma mulher de cabelos curtos chamando-a. Mina Bonteri. Por que você? Padmé reconheceu imediatamente essa pessoa. Mina Bonteri, senadora de Onderon, viveu e lecionou em Naboo por um período. Naquela época, Padmé Amidala, que estudava direito, era sua aluna, e elas desenvolveram uma boa relação. Acontece que, mais tarde, como Onderon estava se aproximando cada vez mais do movimento separatista, para evitar suspeitas, os dois também cortaram contato. Hoje, Padmé realmente não esperava encontrar Mina Bonteri aqui. E vê-la agora nesta nave espacial para refugiados é realmente surpreendente. Dizem que são refugiados, mas, na verdade, a maioria deles são pessoas dos planetas da orla exterior que deixaram a área controlada pela República em naves espaciais e retornaram às suas cidades natais. Como o cheiro de guerra entre a República e o separatismo está ficando cada vez mais forte, as pessoas sabem que a guerra é iminente. Aqueles que vão para a área controlada pela República a negócios, para trabalhar, etc., estão se preparando para voltar para casa, temendo se tornarem vítimas da guerra. Portanto, nos últimos 6 meses, aproximadamente, os voos de passageiros entre a orla exterior e a orla interior têm estado lotados todos os dias, e todos os dias estão cheios de pessoas que têm de abandonar as suas carreiras e regressar às suas cidades natais por causa da guerra. Na verdade, nós também começamos a evacuar, respondeu Mina, olhando em volta, e então puxou Padmé para um canto discreto. Evacuação? Você quer dizer aquelas separações? Padmé parou no meio da frase. Ela sentiu que não seria educado mencionar essa palavra na frente de sua amiga e professora. Isso mesmo, separatismo. São os nossos planetas que apoiam o separatismo. Depois de confirmar a segurança da área, Mina disse abertamente, por causa da lei de criação militar, vemos que a República parece realmente querer uma guerra, então temos que voltar para casa. Mas ainda não acabou, disse Padmé em voz baixa. Estamos tentando encontrar uma solução e com certeza não deixaremos esse projeto de lei ser aprovado. Mas até você foi obrigada a deixar Coruscant, não foi? Retrucou Mina. Não. Esse tipo de coisa. Padmé queria refutar, mas não sabia por onde começar. Escutem o que eu tenho a dizer sobre Padmé. O Supremo Chanceler Palpatine é quem realmente quer ir à guerra, disse Mina com seriedade. Francis já nos falou disso mais de uma vez, e foi ele quem nos deu forças para continuar lutando no Senado. Caso contrário, eu teria desistido há 2 anos. Não. Embora o Chanceler Supremo às vezes hesite, ele absolutamente não quer guerra. Ele teve inúmeras oportunidades de empurrar a República para a guerra, mas todas as vezes ele pessoalmente tirou a República do abismo da guerra para trazê-la de volta à normalidade, disse Padmé. Há muitas coisas que você não pode ver em Coruscant. Mina Bonteri suspirou e não tentou persuadir Padmé. Adeus, Padmé. Eu simplesmente não sei quando nos encontraremos novamente. Que tipo de ocasião? Oh. Após falar,
Ela pegou a mala e desapareceu novamente na multidão dentro da cabine, sem olhar para trás. Padmé queria dizer algo, mas Anakin, que estava ao lado dela, agarrou seu amentilho e a puxou contra a parede. Depois se levantou e a bloqueou com o próprio corpo. Cuidado, Padmé. Alguém está procurando por você. Aquela pessoa agora há pouco. Ela realmente te ajudou, disse Anakin com leveza. Padmé Amidala olhou para o lado e, como esperado, encontrou algumas pessoas vestidas à paisana olhando em volta, como se estivessem procurando algo. Só que, quando seus olhos se voltaram para aquele lado, pareciam não ver nada. Não se preocupe, eu vou te proteger, essa é a minha promessa, disse Anakin com confiança. Aquelas pessoas agora mesmo. Isso mesmo, usei a força para que eles não vissem nada. Só então Padmé Amidala percebeu que Anakin estava segurando sua mão e afastou rapidamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Anakin esfregou os dedos sem deixar vestígios, um sorriso surgiu no canto de sua boca. Do outro lado, um homem com uma expressão como se alguém lhe devesse 1 milhão aproximou-se de mim e perguntou, com quem você estava falando agora há pouco? Ah, é uma ex-aluna minha chamada Susan. Mina Bonteri sorriu. O homem assentiu e disse seriamente, por favor, tenha cuidado para não falar com as pessoas de forma casual. Afinal, não sabemos se a República nos atacará, Palpatine um dissimulado. Não é inesperado que ele faça qualquer coisa. Mas, por favor, tenha certeza de que nosso Departamento de Inteligência Militar fará o possível para protegê-lo de Coruscant. Mina sorriu com relutância. Está bem, obrigada pela sua proteção. Além disso, se você vir Padmé Amidala, lembre-se de reportá-la. Há um cavaleiro Jedi extremamente perigoso ao lado dela, e ela precisa ser capturada, acrescentou um homem. Mina disse, não se preocupe, se eu a vir, avisarei imediatamente. Após terminar de falar, ela franziu a testa e refletiu, um Jedi perigoso. Assim como outras pessoas na orla exterior, ela não tinha uma boa opinião sobre a Ordem Jedi, então começou a se preocupar com a segurança de Padmé. Mas, ao refletir cuidadosamente, lembrou-se de que não havia mais ninguém além de Padmé naquele momento. Ela estava completamente sozinha. Então, balançou a cabeça em sinal de tranquilidade e encontrou um lugar relativamente espaçoso para se sentar sobre a bagagem. Anakin Skywalker acompanhou Padmé Amidala de volta a Naboo, e Padmé não apareceu em público porque outra de suas criadas estava desempenhando seu papel em Coruscant. Assim, durante esse período, Padmé simplesmente deixou tudo para trás e voltou a morar em sua cidade natal com Anakin Skywalker. Quando Anakin Skywalker conheceu Padmé pela primeira vez, há 10 anos, ele a considerou o anjo mais belo do mundo. Naquela época, Padmé deixou uma impressão indelével no coração de Anakin. Então, após 10 anos de separação, ele, que já estava apaixonado, finalmente não conseguiu conter suas emoções e deu vazão a toda a paixão acumulada ao longo desses 10 anos. Ele iniciou uma perseguição frenética a Padmé. Padmé também se apaixonou à primeira vista por esse rapaz alegre, bonito, corajoso e decidido. Embora estivesse ocupada como rainha e senadora há 10 anos, ela não guardava muitas lembranças de Anakin quando criança. Isso não a impediu, como mulher, de se sentir tentada pelos encantos de Anakin. Um jovem, poderoso e confuso cavaleiro Jedi, assim como este, uniu-se a uma senadora igualmente jovem e bela, como lenha seca e fogo. Nesse momento, os preceitos dos cavaleiros Jedi, a Constituição da República, as barreiras de identidade e a diferença de idade foram todos descartados. Todo o separatismo, todas as repúblicas, todas as guerras, todos os parlamentos, todos os atos militares foram completamente esquecidos. Neste momento, o jovem casal recém-apaixonado está perdidamente apaixonado. Eles desfrutam do precioso mundo a dois neste mundo conturbado e celebram amor. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.